Meus irmãos, vamos ouvir então a pregação do Evangelho. Vimos algumas dificuldades com a internet, mas está sendo gravado o áudio e assim que chegar em casa eu já envio logo para o YouTube para os irmãos que não puderem acompanhar o culto, pelo menos ouvirem a pregação, não é? Vamos fazer a leitura do texto de Romanos 4, vamos ver todo o capítulo, certo? Embora a ênfase será da nossa leitura da pregação dessa manhã, dos versículos 1 a 8. Mas leremos agora todo o capítulo 4 de Romanos. Romanos, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Que diremos, aliás, me perdoe, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras da lei. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi-lhe também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é o texto, então, da nossa reflexão. A ênfase, como já tinha dito, os versos 1 a 8, no caso. Eu só relembro agora para os irmãos a pergunta e resposta 60, que diz: como é que você é justo diante de Deus? E resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal,
Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, a humanidade está acostumada a ouvir sobre graça, sobre atos de graça. Há virações, não é? De muitas pessoas que acabam, por exemplo, escolhendo o perdão, ações que estão às vezes demonstradas em filmes ou séries e que nos emocionam muitas vezes. Quando assistimos alguma cena, não é? Muito tocante, muito emocionante de alguém perdoando, de alguém amando apesar das dificuldades, isso realmente nos toca. Porém, mesmo sendo tocados emocionalmente com isso, é notório que os homens, no geral, não conhecem bem o que é a graça. Não entendem bem o conceito de graça. É fácil assistir um filme, ouvir uma história, mas quando é com a nossa própria vida, nem sempre conseguimos lidar bem com isso. Isso é uma demonstração bem clara na sociedade. Por isso há tantas rixas, na verdade, tanto ódio, tanta briga, porque as pessoas não entendem o conceito de graça, não é? As atitudes, então, que as pessoas veem não mostram, muitas vezes, que elas realmente compreendem o conceito. E quando isso acontece na vida de alguém, geralmente essa graça causa certo constrangimento. É, na verdade, um choque para muitas pessoas a atitude graciosa, por exemplo, de perdoar. Estamos acostumados a ver no meio cristão pessoas falando sobre nós somos salvos pela graça, nós recebemos de graça, tudo Deus faz pela graça, mas ao mesmo tempo cobram para perdoar alguém. Então você recebe de graça, mas quer cobrar para dar aquilo que você recebeu. É mais ou menos assim que alguns acabam entendendo. Atitudes como, por exemplo, que constrangem, não é? Como, por exemplo, não reagir, deixar para lá, perdoar as dívidas, as ofensas, ter a oportunidade de se vingar, não é? De fazer o mal e devolver todo o mal que foi feito a você, mas não fazer e deliberadamente perdoar, acaba sendo algo que choca as pessoas. Tanto aquele que está, de repente, sendo perdoado, como aqueles que estão ao redor, torcendo para que o mal aconteça. Que torcem e dizem, vamos lá, se vingue, você tem direito, não é? Ele não fez com você, faça com ele também. Se ele bateu em você, bata também, faça alguma coisa, procure a vingança. O mundo de hoje é assim, e essa é uma demonstração clara de que as pessoas só esperam o mal. Elas não entendem o que é graça, não é? A mente daqueles que foram perdoados, muitas vezes entra em pane por causa disso. Entra em pane. Porque, naturalmente, o que nós esperamos? O que é que nós esperamos? Se nós pisarmos no calo de alguém, se vacilarmos com alguma pessoa, nós esperamos que na primeira oportunidade aquela pessoa se vingue de nós. Se nós em algum momento humilhamos alguém com as nossas falhas e idiotices muitas vezes, porque somos assim, não é? Nós esperamos que quando aquela pessoa tiver a oportunidade, façamos o mesmo. Elas façam o mesmo com a nossa vida. E também nos humilhe. É isso que naturalmente nós esperamos e isso é uma prova da nossa experiência de que nós não entendemos muito bem em nossa vida o conceito da graça, não é? Nós esperamos sempre que o troco seja dado. Esse choque, ele também chega ao campo filosófico, por exemplo, ao mundo dos conceitos, dos princípios, ao que as pessoas pensam e creem também. Por isso existe uma verdadeira conspiração da humanidade contra Deus e a sua graça. É o que existe no mundo. O homem caído não aceita receber, não é, sem que ele tenha feito alguma coisa. O homem caído tem dificuldade de receber a graça de Deus porque ele se sente mal diante dessa graça. Ele quer fazer alguma coisa, porque para o homem caído, para nós caídos, não tem sentido na prática de vida que alguém nos dê algo sem nos cobrar algo em troca, sem pedir algo em troca. É estranho receber. Qualquer um de nós ficaria um pouco desconfiados, não é? Ficaríamos com reservas em nosso coração quando recebemos alguma coisa. Isso é tão normal que se alguém chegar do nada e dar um presente pra gente, não é? De repente uma oferta, alguma coisa, um presente, nós ficamos constrangidos, porque nós não temos muito bem isso conceituado em nosso coração. Nós temos uma dificuldade com a graça. E o mundo é assim e demonstra, não é, essa rejeição e essa conspiração contra a graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui, no capítulo 4 de Romanos, não só aqui, é claro,
mas ele mostra que a graça de Deus, a maneira como Deus trata o homem, ou como ele salva o homem, é totalmente diferente da maneira comum que nós estamos acostumados. O que nós estamos acostumados? Nós fazemos e recebemos por aquilo que nós fazemos. Não é? É a ideia da meritocracia. A meritocracia é um conceito bom, positivo, que nós cristãos defendemos. Porém, não em todas as coisas. Quando o assunto é salvação, a meritocracia não entra. Não a nossa, pelo menos. O único mérito de salvação é de Cristo, não nosso. E é isso que Paulo ensina aqui nesse capítulo. Não é? Só relembrando o verso 1 a 8, que ele diz bem assim: que pois diremos ter Abraão, nosso pai, alcançado segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Até aqui, irmãos. Eu quero então resumir o sermão dessa manhã, justamente nesse tema, o escândalo da graça de Deus. Eu quero realmente pensar sobre isso. Mostrar como a graça de Deus, ela é um escândalo para o mundo. Um escândalo tão profundo, tão gritante, que mesmo cristãos, não suportam a ideia da graça. Mesmo cristãos desenvolvem teologias para atacar a graça de Deus, para rejeitar a graça de Deus. Isso mostra realmente que a graça de Deus é um grande escândalo para o mundo. Então eu quero começar falando sobre justamente a história do mundo contra a graça de Deus. Como é que o mundo tem demonstrado essa luta contra a graça? Quando pensamos nessa verdade, temos que lembrar do começo da humanidade, do início, não é? Quando as famílias começaram a se proliferar, a crescer, não é? Os filhos começaram a surgir, e muitas famílias, apartadas dos ensinos que Deus deu a Adão, por exemplo, começaram a surgir. Então, o que nós vemos na história da humanidade, na história da redenção, é que havia uma semente ou uma família pactual guardada por Deus na verdadeira fé, mas havia também uma outra família que cresceu completamente apartada dos princípios que Deus revelou. Adão e sua esposa perderam tudo, não é, o que tinham ali, e tornaram-se, por natureza, inimigos de Deus e pais de toda a inimizade do mundo contra Deus. Eles realmente se fizeram assim, não é? Mas quando olhamos para a narrativa da criação, irmãos, vemos graça em tudo. Em tudo. Mesmo o que podemos chamar em teologia reformada de pacto das obras, não é, que vemos ali entre Deus e Adão, não é? E talvez alguns achem estranho você falar sobre graça nesse pacto, mas olhando para esse pacto, vemos também a graça de Deus sustentando tudo. Absolutamente tudo. Porque Ele criou, deu significado ao homem, a sua narrativa da criação exalta, não é, o homem diante de toda a criação. Ou seja, Deus cria o homem como coroa da criação, dá-lhe dons excelentes e o coloca em um paraíso. Então, em tudo isso, apesar do pacto chamado de pacto de obras, ainda assim, nós temos aqui claramente, não é, a graça de Deus sustentando tudo. Não é, absolutamente tudo. Ele tinha que obedecer, mas Deus já tinha dado previamente todas as condições necessárias. Por isso o homem é indesculpável. Não foi tipo, eu não vou criar você com tantos dons. Você vai ser criado assim, uma coisa mais ou menos, sabe? Que não seja tão bom assim. E aí se vira. Não, Deus fez o homem muito bom, capaz, não é? Havia todo o contexto para isso. E mesmo quando o homem caiu, mesmo quando houve a rebeldia da parte da humanidade, a ação de Deus, ela foi ao mesmo tempo justa e graciosa. Justa porque Deus, como um Deus santo, não nega a si mesmo, não é? E não podia deixar o homem impune. Mas graciosa porque, mesmo o homem tendo tomado atitude contra Deus e ser culpado desse mal, responsável pela queda, Deus cobre a nudez daquele casal, Deus cobre a nudez daquele homem. Casal que tinha tentado cobrir a sua própria nudez. Então veja, o homem pecou, mas o homem mesmo tentou resolver o seu problema. Estamos nus, então vamos resolver o problema de nossa nudez. Vamos cobrir a nossa vergonha, porque se Deus por acaso, não é, chegar até nós, estaremos cobertos. E Deus não aceitou isso. Não é? Deus não aceitou isso. Tá? E esse homem que caiu, rebelde, não é? Deus ainda, ao olhar para ele e cobri-lo
ainda lhe faz promessa de salvação, ainda lhe prega o evangelho, não é? E diz que ele vai resolver o problema que o homem causou. Então isso é algo muito importante para ser entendido aqui. Este é o escândalo da graça de Deus. Adão e Eva pecaram, fizeram o mal, não é? Quebraram o pacto de Deus. Mas Deus, ao invés de destruí-los, não é? O que ele poderia fazer como Criador, tranquilamente, porque ele tem todo o direito para fazê-lo, não é? Ao invés disso, ele promete salvá-los. Não é? Adão e Eva não esperavam isso. A atitude deles de se esconder de Deus e se cobrir é porque eles não esperavam isso de Deus. Esperavam certamente o pior. Foram punidos. Mas Deus cobriu a nudez deles e lhe fez promessa de salvação. Não é? Eles não esperavam, eles foram constrangidos. A graça de Deus, sim, impactou aquele casal, que aprendeu a viver e a cultuar a Deus agora, mesmo afastado dele, mesmo não tendo mais aquele prazer que havia no Éden, ainda assim, Deus fortaleceu o coração daquela primeira família com esperança. Com a esperança de que um dia, pela salvação que ele providenciaria, não é, aquele relacionamento seria restaurado, reconciliado. É isso que Deus faz, não é? Promete que vai resolver o problema. Então, irmãos, em Gênesis, temos estabelecido a verdadeira religião. O princípio da verdadeira religião. A religião da graça de Deus. Onde o homem não pode fazer nada por si mesmo e não pode retornar a Deus sozinho. Não pode se aproximar de Deus, mas Deus é quem vem até o homem, caído, não é? Para cobrir a nudez, para chamá-lo para a comunhão, para o culto. Depois daí, o mundo começou a se levantar contra esta verdade. Então isso era muito nítido naquela primeira família. Mas o mundo começou já aí a se levantar contra a verdade. A começar por Caim, que quis fazer do seu próprio jeito, como seus pais, não é? Ainda no Éden, e foi rejeitado por Deus por causa disso. Os seus familiares, então, desenvolveram a cultura e formaram essa cultura de maneira rebelde, completamente afastada de Deus. Iniciou-se então o paganismo. É em Caim que começa o paganismo, não é? É em Caim que vai se estruturar o paganismo, as religiões pagãs, as culturas pagãs afastadas de Deus. Onde eles podiam manifestar então toda a sua rebeldia, rejeitando a graça de Deus. Eles não ouviram, não é? Eles não aprenderam com os seus pais, não aprenderam de Deus sobre a sua graça, sobre Deus salvar o homem, sobre Deus ir até o homem, mas eles começaram a partir dali a desenvolver uma outra história, a desenvolver uma outra cultura, onde o homem cria ídolos para si. Nós não queremos o Deus da graça, nós não queremos o Deus que ele é dono de tudo e um Deus que salva, não é, o ser humano. Nós queremos, na verdade, deuses que dependam de nós também. Então o homem cria ídolos, segundo a sua imaginação, para então servir a esses ídolos e poderem justificar, não é, as suas obras diante desses ídolos. É o que o ser humano faz. Isso é paganismo. Então já peguem um princípio aqui. Toda religião, e não se importe com placas denominacionais ou manifestações históricas de religião, todo o conceito de religião que ensina que o homem coopera, que o homem faz alguma coisa, não é, para alcançar salvação, é uma religião essencialmente pagã. Não é? Completamente pagã, é isso que nós vemos aqui na Escritura. Tá? O homem preferiu se prostrar diante dos seus próprios ídolos, por eles mesmos criados, não é? Do que se prostrar diante de um Deus gracioso. É mais ou menos assim, Deus oferece salvação e o homem diz bem assim, eu não quero o que você tem. Eu quero fazer do meu jeito. Eu não aceito essa sua bondade, eu quero fazer do meu jeito. Eu não aceito que você me cubra, que você me perdoe, eu quero do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou criar minha própria religião, eu vou criar ídolos para mim, para que eu me prostre diante deles e adore. Na verdade, aqueles ídolos, né, o conceito dessa idolatria, é que o homem, na verdade, é o Criador e não Deus. Não é? Porque enquanto, na verdade, nós encontramos que Deus é o Criador e nós, como criaturas, adoramos a Deus, o homem que é rebelde não aceita Deus como Criador, portanto, o homem se torna Criador, criando os seus próprios deuses. É isso que o homem faz. Não é? E esse é o conceito da idolatria. A história da humanidade também, então, é a história, irmãos, de como os homens rejeitaram e odiaram a graça de Deus. Aquilo que foi revelado no Éden, Deus indo até o homem caído para o vestir, é também revelado, por exemplo, a Noé,
a Abraão e seus filhos imediatos e aos seus descendentes ao longo da história a verdade sobre o Deus gracioso. Então o que nós vemos em Adão, vemos também em Noé. Deus vai até Noé e o chama. Nós vemos também em Abraão, Deus vai até Abraão, um pagão, não é? E o chama, ele faz promessa, torna-se o Deus de seus filhos. Deus vai até Israel no Egito e liberta o seu povo. Sempre é Deus fazendo, sempre é Deus indo até o homem. Nunca a Escritura nos ensinou, jamais, não é? Nós podemos aprender isso da Bíblia, que o homem vai até Deus por conta própria. Nunca ninguém procurou a Deus. É sempre Deus que vem até o homem, sempre. E se Deus não vier até o homem está perdido. É isso que é ensinado aqui na palavra do Senhor. À medida que Deus foi manifestando então a sua graça na história, o homem, infelizmente, foi rejeitando essa graça. Agora podemos fazer uma pergunta, irmãos. Compreendendo então como começou essa rejeição da graça de Deus. Como o mundo é rebelde e oposto à graça de Deus e se escandaliza com essa graça. Perguntemos então, por que o homem rejeita a graça de Deus? Qual a razão disso? Não é estranho que o homem odeie tanto a graça de Deus? Se a graça é um conceito bom, se mesmo ímpios olham para filmes que têm atos graciosos e se emocionam, por que o homem então rejeita a graça de Deus? Se conseguimos chorar com uma história bela contada em um filme ou então em uma série, de alguém perdoando, não é, algum filme cristão ou algum outro filme, onde há um perdão, não é, e ficamos emocionados, por que o mundo, mesmo diante disso, se emocionando com essas coisas, ainda assim rejeita e odeia tanto a graça de Deus? Os fariseus odiavam a graça de Deus. Eles eram severos e não amavam o perdão. Cristo é a expressão máxima da graça de Deus e por isso muitos o odiaram. Então veja, os fariseus odiavam a graça de Deus. Eles tinham prazer na condenação. Nós percebemos isso nos diálogos, nos acontecimentos. Eles tinham prazer na condenação. Eles não sabiam o que era misericórdia, eles tinham prazer em aplicar a lei. A lei diz que é para matar, então vamos matar. Eu não quero saber quem, como, por quê. Eu simplesmente quero matar, porque é a lei que diz isso. Camuflavam a sua vida com muita hipocrisia, fingindo que eram realmente santos, obedecendo externamente, mas desobedecendo no coração, e assim tentavam matar os seus irmãos. Eles odiavam o perdão, odiavam a graça, amavam a severidade, o legalismo. E é por isso que eles odiaram tanto Cristo. Porque para eles era insuportável como é que um homem com tanta autoridade em Israel, que fala e as multidões se reúnem para ouvi-lo, pode estender a mão para prostitutas, não é? Para pessoas que não têm nenhuma posição respeitável na sociedade. Como é que alguém que de repente é um líder respeitado pelo povo é tão próximo dos pecadores? Como é que alguém pode chegar a sentar à mesa de um pecador? Como é que alguém tão respeitado vai à casa de um publicano para, sabe, demonstrar comunhão com ele, se sentando à mesa para comer alguma coisa? Isso é inaceitável. Os fariseus odiavam isso, de fato, porque Cristo é a expressão máxima da graça de Deus neste mundo. Tentem imaginar o escândalo causado pela graça de Deus quando Cristo perdoou aquela mulher adúltera. Tentem imaginar o escândalo para eles. Eles já estavam acostumados a apedrejar pessoas. Já era fichinha aquilo acontecer direto. Vacilou, alguém soube, denunciou, morte. Era normal isso aí. E olha que isso era feito com jogadas políticas, né? Porque o indivíduo que estava com aquela mulher adulterando não estava ali para ser condenado. Né? Eles omitiram o homem para matar a mulher. Ela não adulterou sozinha. Não é verdade? Não tem como adulterar sozinho. Mas colocaram apenas a mulher para ser condenada. Não é? E Cristo realmente quebrou esse princípio horrível do coração deles, não é, de serem contra a graça. A graça de Cristo ali escandalizou aqueles fariseus. Não é? Escandalizou aqueles fariseus. Como é que pode alguém quebrar um mandamento de Deus e não ser morto? Como é que pode uma coisa dessas? Inaceitável. O padrão é morte. Queremos morte. Morte. Não é? Eles odiavam tanto a graça de Deus que na hora de escolher quem seria crucificado, não é? Eles escolheram alguém que eles sabiam que era um bandido, um criminoso conhecido como Barrabás, mas eles clamaram pela crucificação de Jesus Cristo. Clamaram. É a prova que eles odiavam a graça de Deus. Odiavam a graça de Deus. Não é? Cristo quebrou o orgulho daqueles homens. Os fariseus, então na história, Pedro Pelágio, os romanistas que são semi-pelagianos, não é? Insistindo
em que o homem pode alcançar santidade, por exemplo, e méritos para a salvação. Essa é um dos dogmas ou doutrinas romanistas, não é? E finalmente os arminianos que militam contra a graça de Deus, mesmo falando sobre a graça. Inclusive, para citar isso, eu consegui o meu primeiro hater na rede social, não é? Um hater do meu canal, que orgulho de receber pelo menos algum tipozinho de perseguição contra o evangelho. Alguém disse em um dos vídeos que o calvinismo é um câncer que tem que ser tirado da igreja. O calvinismo é um câncer que tem que ser tirado da igreja. Se os irmãos puderem ou se interessarem em aprofundar o debate, vão perceber o porquê que a pessoa odeia o calvinismo. Não tem outra razão, não. A única razão é por causa das doutrinas da graça. Essa é a única razão. É um ódio demasiado contra as doutrinas da graça. Não é? Se vocês já conversaram, por exemplo, com pessoas que odeiam a graça, vocês vão perceber, ou já perceberam, que eles não conseguem tolerar a ideia de como assim Deus salva sem o homem fazer nada? Inaceitável. Como assim eu posso ser justo diante de Deus sem ter feito nada para receber essa justiça? É isso que é o normal. Não é? Os humanistas, historicamente, eles odeiam a graça. Eles consideram que nós, reformados, somos anátema, para vocês terem uma ideia. Nós somos anátema, porque nós confessamos as doutrinas da graça. Para eles foi ensurdecedor e odioso ouvir o grito da reforma protestante. Salvação, justificação, somente pela fé. Né? Era um pavor para eles ouvir isso. Aqueles que são... Estou dando exemplo para vocês aqui, de pessoas que têm dificuldade com a graça. Os credobatistas, por exemplo, são confusos com relação à graça de Deus, em sua eficácia. Quando rejeitam, por exemplo, o batismo infantil, às vezes a gente percebe assim, não, são nossos irmãos, beleza, ok, são nossos irmãos, mas não significa dizer que todo mundo está certo. E esse mundo ideal de todo mundo não existe. Não existe. Não é? Nós cristãos erramos e consideramos isso um erro. Não é? Então, o credobatismo, eles têm uma confusão com a graça de Deus. Uma confusão grande com a graça de Deus. E por isso rejeitam o batismo dos filhos. Usam um argumento que para mim é uma desculpa de que não tem um versículo-chave que diga, ora, a Escritura toda ensina esse princípio. Eu não preciso de um versículo-chave para dizer assim, batize os seus filhos. Se toda a Escritura me conduz para isso, isso para mim é o suficiente. Eu não preciso de um versículo que diga, batize seus filhos. Porque afinal de contas a Escritura Sagrada, ela não foi feita para responder às minhas questões teológicas. Ela não está aqui para responder às minhas perguntas pessoais. Então isso é muito importante. Né? Não adianta exigir isso da Escritura. Não é? Os arminianos, por exemplo, continuam a escrever e formular teorias que acabem com o calvinismo. Só por causa da graça. Para eles, então, é um choque pensar nessa graça de Deus. E lembremos, mais uma vez, o que Paulo diz, não é? Que pois diremos ter Abraão, não é? Alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Essa é a questão aqui. Para esses que querem atacar a fé reformada, não é? As doutrinas da graça, essa é a pergunta que Paulo faz para eles. Que diz a Escritura? Não é o que nós pensamos. Então não se trata de calvinismo. Não adianta querer ficar rotulando e dando apelidos, não. Não se trata disso, é o que diz a Escritura. E Paulo fala, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lhe foi creditado para a justiça, ou seja, Abraão foi decretado, declarado justo por Deus por causa da fé. Essa é a verdade aqui. E ele fala, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Essa cooperação, esse trabalho ou obras de fé para alcançar justiça e completar a salvação, não é? No fim, torna a salvação não como algo gracioso, mas como uma dívida de Deus. Essa é a lógica de Paulo aqui. Se eu trabalho para alcançar, Deus me deve, Ele tem que me salvar. Porque Ele me deve. Não é? Apenas crer em Deus de todo o coração. Esse é o ensino. É isso que Paulo está ensinando, não é, em suas cartas. Somos justificados pela fé e não pelas obras. E a graça tanto é mais abundante que Abraão, o crente, foi justificado pela fé e recebeu o selo da justiça da fé, isto é, a circuncisão. Vejam a confusão dos credobatistas agora. Os credobatistas.
Abraão foi justificado pela fé. E o texto diz, um judeu está dizendo aqui. Alguém que era circuncidado da tribo de Benjamim estava dizendo aqui. Abraão, depois que creu, recebeu o selo da justiça da fé, que é a circuncisão. Ora, se a circuncisão ou se o batismo, que expressa esse selo da justiça da fé, que fala da nossa confissão de fé, foi aplicado a circuncisão aos pequeninos de Abraão, aos seus filhos recém-nascidos de 8 dias, qual é a razão para que alguém ainda insista em rejeitar o pedobatismo? Ora, será que isso não é o suficiente para que eu entenda que as crianças também devem ser incluídas e receber o sinal da aliança? As nossas crianças são piores do que as crianças israelitas? Porque, pelo que nós sabemos, pela progressividade da revelação, o que recebemos no Novo Testamento é algo muito mais abundante do que no Antigo Testamento. Se nós vemos graça de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento ainda mais graça. Então, como é que com essa graça tão abundante revelada em Cristo no Novo Testamento, nós excluímos as crianças, enquanto no tempo da Antiga Aliança, quando você tinha uma formatação muito mais severa para organizar o povo de Deus, você tinha as crianças, naquele período, sendo incluídas na aliança pela circuncisão. Rejeitar o pedobatismo é uma contradição muito grande, na verdade. É um erro, não é? É um erro. Isso, para mim, é uma dificuldade que muitos cristãos têm com a graça de Deus. Falar de graça não significa entender, não é, o conceito. Podemos falar de graça, pregar sobre a graça. Muitos dos que rejeitam, por exemplo, o pedobatismo, se dizem calvinistas. Não é? Dizem subscrever os 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça. Como é então que eu subscrevo a soteriologia reformada e ao mesmo tempo rejeito uma expressão tão graciosa quanto levar uma criança que nada pode fazer por si mesmo para receber o selo da aliança, o batismo? Isso é contraditório, irmãos, não é? Isso é sinal de que alguns cristãos não confiam assim tanto na graça. E de quando nós aplicamos essa graça, não é, ao nível que a Escritura exige, essa graça escandaliza também a esses. Não é? Escandaliza também a esses. Porque o mundo e as suas religiões odeiam tanto essa graça. Porque a maioria dos cristãos se escandalizam tanto, não é, com a doutrina da justificação pela fé ou o batismo das criancinhas. Porque isso que chamamos de fé reformada ou calvinismo, né, esse apelido pejorativo, é tão odiado pela maioria dos cristãos. Principalmente aqui no Brasil, nós somos um povo bem pequenininho. Comparado a outros grupos, a outras denominações, somos nada. Por que que a maioria dos cristãos, entre evangélicos e católicos romanos, odeiam tanto as doutrinas da graça? Eu respondo. Eu posso dar essa resposta para os irmãos. Porque a graça de Deus. Essa é a razão do porquê a graça causa tanto escândalo para muitas pessoas e para muitos cristãos. É porque a graça de Deus tira toda a glória do homem. Essa é a única razão. Aquilo que a pessoa na internet chamou de câncer, é apenas a expressão de alguém que quer ter pelo menos um pouquinho de glória. Eu quero ter um pouquinho de glória. Eu quero dizer que eu fiz alguma coisa. Eu não me sinto em paz em simplesmente aceitar que eu não posso fazer nada e Deus faz tudo por mim. A graça de Deus, ela humilha a nossa inteligência, ela quebra o nosso orgulho, ela nos envergonha, porque ela mostra a nossa total incapacidade. Nossa total incapacidade. A graça de Deus, ela derruba, por exemplo, esse conceito credo-batista, apenas credo-batista. De que somente pessoas que que creem podem ser batizadas. Não é? Ela quebra isso. Quando rejeitam que filhos pequenos sejam batizados, porque eles não podem crer, porque eles não podem fazer alguma coisa. Eles não podem levantar a mão dizendo que querem Jesus Cristo. Eles não podem assumir publicamente com uma forma de pública opção de fé. Eles não podem dizer, eu quero ser membro dessa igreja. E por isso, então, nós rejeitamos as crianças, não as batizando, não é? Sabe o que a graça nos revela?
Isso aqui, ó. Por isso que escandaliza os homens. Romanos 3, verso 10 a 12. Como está escrito, não há um justo. Não há nenhum sequer. Mas ele também diz, não há quem entenda. Ora, o problema não é que as crianças não entendem? Não é esse o problema? As crianças não podem responder em fé a Deus. As crianças não podem entender o que nós estamos pregando, o que estamos ensinando aqui. Elas não podem entender a Deus. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que homem nenhum pode. E agora? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A criancinha não busca a Deus, o homem caído também não busca a Deus. Essa é a realidade. Todos estão nivelados no pecado, essa é a realidade. Todos são nivelados no pecado. Todos se extraviaram, é o que ele diz. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A graça revela isso, é por isso que ela escandaliza. A graça de Deus escandaliza porque destrói as bases da capacidade humana. É por isso que se odeia a graça neste mundo. Porque acaba com a nossa ilusão de que nós somos capazes. Aniquila o entendimento de que o homem pode resolver o problema, ou mesmo ajudar a resolvê-lo. O que Adão fez? Ele viu que estava nu quando ele caiu. O que ele fez? Vamos resolver o problema, ó amada esposa. Vamos pegar folhas de figueira, vamos cobrir nossa nudez, vamos nos esconder porque nós não queremos apresentar assim nus diante de Deus. Vamos resolver o problema. Deus não aceitou isso. Porque o homem não pode, o homem é incapaz. Né? A graça de Deus, irmãos, ela acaba com o falso conceito de santificação da Igreja de Roma. Porque o que eles ensinam? Que nós, protestantes, não cremos na santificação. É por isso que nós não veneramos os santos. Porque não cremos na santificação. Porque os nossos heróis, não é? Os heróis da fé, nós não tratamos como santos que devem ser venerados, que alcançaram tamanha justiça e santidade, não é? Tanta virtude, que transbordaram de virtude e dos céus eles podem nos ouvir e nos abençoar. Esse é um falso conceito de santificação. Porque nem mesmo os santos apóstolos, não é, se viam como pessoas assim. Mas reconheciam o seu pecado. Eles deveriam ler Romanos 7 um pouco mais. E perceber que o apóstolo Paulo, homem usadíssimo por Deus, era um pecador como todos nós. E que jamais ensinou que alguém deveria se prostrar diante de outro, mas somente de Cristo. Esse é o seu falso conceito de santificação. A graça de Deus quebra esse sinergismo arminiano, semipelagiano. A graça de Deus mostra a grande realidade que nós não somos capazes. Ela escandaliza o mundo. Porque nos ensina que toda a glória e toda a honra só pertence a Deus. E a mais ninguém. É por isso que a graça de Deus é tão odiada e combatida nas filosofias humanas. Porque o homem não quer ser grato a Deus, ser grato pelo que Deus fez. Não é? O homem quer receber mérito. O homem quer ser reconhecido como aquele que também fez alguma coisa. Por isso que é tão odioso. E veja que esse ódio cega. Alguém já falou, quando a pessoa está com ódio, essa pessoa fica cega, não é? Igual a paixão juvenil, quando você fica gamado, não é? Um rapaz gamado em uma garota, ou vice-versa, eles cegam para a realidade. Na verdade, não é assim que acontece? Parece que todos os sentidos, eles não te ajudam mais a discernir o que você está vendo ali. Não discerne mais. Você olha e tudo que você vê é a beleza externa. Você não está preocupado mais se a menina é uma menina prudente, respeitosa. Se você continuar nesse relacionamento, vai ser uma coisa boa para o seu futuro. Será que ela será uma boa esposa? Ninguém pensa nisso. Né? Pensa que ela é bonitona, que ele é bonitão. Não é? O coração fica cego. Às vezes os pais tentam alertar. Fulano, fulana. Né? Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Essa pessoa não presta não. Você já procurou saber como é o comportamento dessa pessoa com seus pais? São respondões, insubmissos, maltratam seus próprios irmãos, xingam. Vocês querem realmente investir nisso? Os pais, as pessoas mais experientes, percebem, não é, toda essa jogada. Porque todos passamos por isso. Mas o juvenil apaixonado não enxerga. Cega mesmo. A mesma coisa acontece quando temos ódio em nosso coração. Nós não raciocinamos direito.
Nós somos completamente aleijados de nossos olhos, digamos assim, de enxergar, de discernir alguma coisa, quando estamos tomados pelo ódio. E o mundo odeia a graça de Deus, e por odiar a graça de Deus, não enxerga a verdade. Tanto é que a Escritura é abundante em revelar a graça de Deus, do Éden até Apocalipse, e ainda há pessoas que militam contra isso, e formam teologias sistemáticas contra isso, e formam uma igreja, uma vida inteira, não é dedicada a combater a graça de Deus. A combater a verdade de que Deus salva, e somente Ele salva. Não é? Romanos 4, versos 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vixe, misericórdia. Aí vem os calvinistas, os reformados, dizendo que Deus nos perdoou de maneira completa. Cristo na cruz, Ele pagou completamente todos os nossos pecados. Misericórdia, rapaz, se eu pecar, eu vou para o inferno. Vocês calvinistas são um bando de hereges, é o que vocês são. É mesmo, né? É bom alguém ter coragem de chamar o apóstolo Paulo de herege também. Porque o que ele está dizendo aqui, citando os Salmos, o que Davi disse lá no Antigo Testamento, não é? O que para alguns era o tempo da lei e hoje que é o tempo da graça, e pensa que uma graça estranha que eles têm, não é? Uma graça muito, muito cobrada, digamos assim, não é? Davi diz justamente isso, não é? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Cristo nos trouxe essa bem-aventurança. E temos a convicção de que pela fé em Cristo, Deus jamais nos imputará pecado. A lei não condena aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando em si. É isso que nós aprendemos aqui na palavra. E aí, podemos lembrar do que Davi disse no Salmo 51, versos 16 e 17. Para quem acha que pode ajudar Deus, para quem acha que, não, eu escolho Deus, não é? Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, conversa fiada. Para quem pensa desse jeito, Davi está dizendo bem assim, olha, Salmo 51, versos 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. Ou seja, vocês estão achando que por esforços, não é? Por obedecer princípios, vocês vão agradar a Deus? O que Davi está falando aqui é justamente isso. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, se isso funcionasse, se fazer boas obras salvasse, agradasse ao Senhor, fizesse com que o Senhor olhasse para mim como um justo, eu faria. Eu faria. Não é? Ele fala, e não te agradas de holocaustos. Ele vai dizer o que é agora. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. É humilde. É humilde diante de Deus, dizendo bem assim, Senhor, como aquele publicano no templo, na parábola que Jesus contou, ser propício a mim, pecador. Eu não tenho o que dizer, meu favor. Eu não posso apresentar nada em minha vida que justifique. Nada, Senhor. Eu sou um pecador, eu mereço a condenação. Tem misericórdia de mim. Esses aqui agradam a Deus. E não quem tem um conceito de que vamos fazer para garantir a nossa salvação no final. Creiamos, irmãos, na graça de Deus. Creiamos, como o salmista diz, no Salmo 63, verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A graça de Deus é melhor do que a vida. Não é? Que estejamos então firmes nessa graça que o Senhor revelou a nós. Eu quero concluir lendo alguns textos aqui ainda, só 2 textos na verdade. Tito 3, verso 4 a 7, que nos diz algo realmente maravilhoso, que diz bem assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é a mensagem que escandaliza o mundo, a graça de Deus.
e sejamos firmes nessa graça. E aí eu relembro a pergunta e resposta do nosso catecismo. Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. E aí vem a nossa realidade, a nossa experiência como cristãos, confessando que é a graça, que é a justificação pela fé somente, e aí vem a nossa experiência como cristãos, embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal. Essa é a nossa confissão da nossa experiência como cristãos, do nosso dia a dia. Nós confessamos as doutrinas da graça, mas nós sabemos das lutas terríveis que há em nosso coração. De que às vezes, ainda sabendo da doutrina, nos sentimos como se nós não fôssemos salvos. Entramos em conflito em nosso coração, nos questionando a nossa própria salvação em Cristo, nos sentindo mal, culpados, condenáveis diante de Deus. Não é? Temos a nossa consciência ferida por causa dos pecados. Nós tanto pensamos como desejamos, concordamos com pecados em nosso coração muitas vezes e até chegamos ao ponto de praticá-los. Nós caímos. E ainda assim, ainda que a minha consciência me atormente, e eu seja um cristão que às vezes tem um tipo de vida assim, onde eu viva às vezes triste, não é? Onde eu tenha lutas internas que acabam não deixando com que o sorriso transpareça em meu rosto, e eu tenha que lutar, e eu enfrente situações difíceis do meu coração, ainda assim eu posso confiar nisso. Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso. Olha o escândalo da graça. Como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado. E como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Percebam o escândalo da graça. Pela fé em Jesus Cristo, Deus olha para nós pecadores e nos trata como filhos, tal como Ele olha para Cristo. Ele não nos trata mais como Adão em sua queda, como tendo essa natureza adâmica rebelde contra Ele. Mesmo em nossa rebeldia e fraqueza, Ele olha para nós por causa da fé em Jesus Cristo, como se nós não tivéssemos cometido nenhum pecado. Entende? O sentido do que Paulo ensina em Romanos 8, nenhuma condenação há. Por que não há nenhuma condenação? Cristo já realizou todo o trabalho por nós. E Ele nos trata como se nós mesmos, entendam aqui, irmãos, o escândalo da graça, Ele nos trata como se nós mesmos tivéssemos cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por nós. Quem obedeceu até o fim foi Cristo, não fui eu. Mas é o crente, o que recebeu a graça, que pode dizer o que Paulo diz em Gálatas 2. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que podemos confessar pela fé em Jesus Cristo. A graça de Deus. Então concluo com Hebreus 4, verso 16, que diz bem assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É por isso que nós podemos clamar a Jesus Cristo e jamais perder de consciência, de vista, que na verdade Ele nos perdoou. E não há quem possa mudar essa realidade. Essa é a maravilhosa graça revelada no Evangelho. É o que nos dá paz neste mundo. É o que nos dá esperança. Tentem imaginar, só tentem imaginar, em um período onde em nenhum ambiente, nenhum lugar, lá na Europa, você podia chegar e ver no altar, no púlpito, um sacerdote pregando essa esperança. Com pessoas que passaram pela peste negra e vários outros problemas. Em um contexto onde não havia medicina moderna, então havia muito sofrimento e morte. Doenças terríveis. Onde havia bastante opressão. Desigualdades terríveis. Opressão de reis totalitaristas, absolutistas. E de repente,
no século XVI, se ecoa, não é, essa verdade. O justo viverá pela fé. E de repente, aquelas pessoas tão sofridas, que estavam em trevas, ouviram a voz do bom pastor pela pregação na Reforma. E de repente, aquelas pessoas que receberam da instituição igreja, não é, o dever e a missão de alcançarem perfeição, santificação, para serem salvos, não é? E pagarem indulgências para a igreja e fazer sacrifícios tolos, ouvirem que eles não dependem mais de homens, que eles não precisam de sacerdotes humanos para fazer nada por eles nesse sentido, de que Cristo é o único sacerdote, e esse único sacerdote que está à destra de Deus, e não num banco, não é, em um templo, mas diante de Deus, é o mesmo Senhor que olha para a sua igreja e fala: eu sou advogado de vocês. Não é? Essa é a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém.